Se você está vivendo só para pagar boleto, sinto em dizer que na verdade você não está vivendo, você está morrendo devagarzinho. E o pior disso é que tem um monte de gente que acredita que é normal a gente viver assim, porque os nossos pais viveram assim, os nossos vizinhos vivem assim, a sociedade vive dessa maneira. Vive para pagar boleto, vive para trabalhar, vive, enfim, para, sei lá, correr atrás de alguma coisa que nunca se alcança. E aí a gente acaba ficando, às vezes, com esse sentimento de vazio, achando que tem alguma coisa errada, mas a gente nunca sabe o que que é. Então, se você tem esse tipo de sentimento, se você acha que a vida é mais do que pagar boleto, é mais do que você acordar de manhã, às vezes trabalhar numa coisa que você não gosta, presta bastante atenção nesse vídeo, porque esse conteúdo vai ser muito legal, vai ser muito importante para você. E eu queria passar algumas informações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre a gente ganhar dinheiro de verdade enquanto a gente ajuda pessoas, formas de você ter negócios, principalmente pela internet, e você empreender em coisas que realmente dão orgulho. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve o quanto antes, deixa aí o seu joinha, deixa aí nos comentários também, que eu vou adorar ver aquilo que você tem, né, para me falar. Então eu queria compartilhar algumas coisas, como eu sempre faço. Sempre quando eu vou fazer algum conteúdo, esses conteúdos todos são baseados nas coisas que eu leio, enfim, várias conversas que eu tenho, nas coisas que eu aprendo, e eu anoto, faço essas anotações aqui para mim, e eu gosto sempre de compartilhar com as pessoas, porque eu acabo aprendendo também. É uma forma de eu exercitar, né, o meu poder, né, criativo, vamos dizer assim, e de condensar essas informações sempre que eu preciso. Eu estou recordando, eu estou acessando aqui meus cadernos, estou acessando aqui as minhas anotações, porque eu sei que essas coisas são realmente ouro aqui para minha vida. Então, algumas coisas que eu queria passar para você, né, nesse conteúdo, sobre a gente trabalhar até a gente morrer, a gente ficar cansado de tanto trabalhar e achar que isso é normal, porque, enfim, foi isso que foi dito, né, pra gente, a gente acaba às vezes não questionando esse sistema. A primeira coisa que eu queria passar para você é o seguinte, que muito provavelmente você está vendendo a sua vida, você está vendendo a sua vida por migalhas. Pensa comigo aqui, qual é o maior ativo que as pessoas têm hoje, ou hoje sempre tiveram, tá? É o tempo. O tempo é uma coisa que a gente não pode abrir mão, porque uma vez que a gente perde, né, ele escorrega, né, pelos nossos dedos, a gente não consegue voltar, né, o tempo perdido. Então o maior ativo que a gente tem é o nosso tempo. Não é dinheiro, não é o seu carro, não é a sua casa, porque essas coisas a gente consegue, né, comprar, inclusive às vezes até saúde, né? A gente perde saúde, mas acaba voltando e tal, se a gente fizer colocar a cabeça no lugar. Mas o tempo é o ativo mais precioso que nós temos. Então, eu acho de uma extrema burrice, eu acho de uma extrema ignorância as pessoas acreditarem que elas precisam trabalhar 40 anos da vida delas para se aposentar depois de, sei lá, quando tiver com 60 e tantos anos, para, sei lá, curtir um pouco a vida. Isso é uma coisa que realmente nunca me entrou na cabeça. Eu acho que a gente pode desfrutar da nossa vida enquanto a gente está, né, vivendo e aproveitando aquilo que a vida pode nos oferecer, desde que a gente saiba o que a gente deve fazer, desde que a gente saiba que uma das piores maneiras de a gente conseguir, principalmente ter recurso financeiro, é a gente vender o nosso tempo em troco de dinheiro. Essa é uma das piores coisas que você pode fazer. É claro que no começo você precisa talvez fazer isso, você precisa de um emprego para você ter dinheiro, para você poder bancar talvez um negócio, ou conseguir levantar capital. Mas se eu fosse você, o quanto antes eu começaria a pensar em você ter o seu próprio negócio, em você, enfim, tomar as rédeas financeiras da sua vida para que você consiga ter uma vida mais próspera, uma vida com mais abundância. Dificilmente você vai conseguir fazer isso sendo CLT, independente do montante que você ganha. Você pode ser um neurocirurgião e ganhar 50 mil, 100 mil reais por mês. Se você não souber o que fazer com esse dinheiro, você nunca vai ser rico de verdade. Eu conheço muitos médicos e a classe médica é uma das classes que mais é endividada aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia. Tem muito médico que ganha 50 mil reais por mês ou mais, né, e vive, né, com 45, 50, ou passa disso, tem um estilo de vida que, enfim, precisa acompanhar, né, quer mostrar para as pessoas que vivem num estilo de vida bacana. E o grande problema é que quando essas pessoas elas quebram ou acontece alguma coisa, elas não conseguem ter
essa receita entrando, o tombo é muito grande, porque dificilmente alguém vem salvar, né? Você não consegue pedir dinheiro emprestado, sei lá, para bancar um mês, por exemplo, às vezes você precisa de 50 mil reais. Isso é um grande problema. Então, aprender que você tem que viver de acordo com os seus ganhos, aprender que você é responsável de você entender isso, né? Que você é responsável de ter sua própria renda, e uma das melhores formas de você fazer isso é você ter negócios, principalmente aqui na internet. Hoje eu ensino exatamente isso, eu tenho falado sobre isso há muitos e muitos anos, onde você pode... por que internet? Porque você pode ter escala, você pode vender para milhares e milhares de pessoas o seu conhecimento, os produtos, serviços. Então, se você tem interesse em ter independência financeira, comece a pensar em empreender, principalmente em negócios pela internet, para você ter escala, beleza? Então, primeira coisa, cuidado para você não vender o seu tempo, que é o seu ativo mais precioso, a troco de migalhas. Segunda coisa que eu preciso falar aqui para você, o sistema todo que existe hoje aqui, tanto aqui no Brasil como em qualquer país do mundo, ele existe para te deixar cansado. Ele existe para manter você ocupado, para que você não raciocine, para que você, enfim, só siga o sistema, para que você consuma, para que você trabalhe mais, para que você fique endividado, para que você, enfim, crie esse círculo. Então, tomar muito cuidado com esse círculo que as pessoas acham, ciclo, né, que as pessoas acham normal. É normal você fazer tudo isso, ter essa rotina desgastante, porque, enfim, a gente tem que trabalhar muito, não é verdade? E eu não estou dizendo aqui, eu não sou contra trabalho, obviamente, né? Eu trabalho bastante, sempre trabalhei, a Rita, minha esposa, trabalha pra caramba, mas a gente trabalha em coisas que nos dão enorme prazer, a gente trabalha em coisas que são ativos, que realmente vão nos trazer riqueza. Nós estamos construindo, e a gente ensina isso também para os nossos alunos, eu queria que você também entendesse, que você criasse coisas que vão te dar retorno financeiro daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E uma das melhores formas de você fazer isso também é construir negócios pela internet. Produção de conteúdo, por exemplo, é uma dessas maneiras. Você vai construindo como se fossem pequenos soldados que vão trabalhar para você anos e anos, né? Então tem conteúdos meus que já tem, sei lá, 15 anos, que continuam me dando retorno financeiro, que as pessoas estão vendo artigos, estão vendo vídeos, estão vendo, sei lá, coisas que eu produzi e continuam me dando retorno. Não estou dizendo que essa é a única maneira de você conseguir ganhar dinheiro na internet, mas é uma das maneiras mais simples que tem, né? Você simplesmente compartilhar o seu conhecimento e conseguir ter retornos financeiros. Então, tomar cuidado com essa rotina que te deixa sempre cansado e você achar que a única maneira de você sair dessa corrida porque se você está endividado, por exemplo, é você trabalhar mais, né? Muitas vezes isso pode impedir você de enxergar oportunidades diferentes. Eu sempre falo aqui, hoje eu trabalho menos do que eu trabalhava há alguns anos, mas de uma forma muito mais tranquila, né? Hoje eu entendo quais são os pontos de alavancagem que eu preciso ter para que eu consiga ter rendas cada vez maiores, mas é óbvio que se eu me empenhar mais, se eu trabalhar mais, né, os resultados acabam acontecendo. Mas sempre fazer isso com propósito, sempre fazer isso com paixão, para que você acabe, né, não acabe tendo uma úlcera, por exemplo, ou tendo, sei lá, algum problema psicológico de trabalhar bastante, né? E a gente consegue fazer isso com a internet também. Então, esse é o segundo ponto que eu queria passar para você. Terceiro ponto é que a gente tem que entender que a riqueza não vem só do dinheiro. A riqueza vem, né, das pessoas que a gente encontra pelo caminho, a riqueza também tem a ver com a nossa saúde. Eu, por muito tempo, negligenciei essa questão da minha saúde, trabalhava demais e, enfim, não ia à academia, não fazia nenhum tipo de atividade física e uma série de coisas. Então, eu entendi, né, meio que a duras penas, acabei indo parar no hospital por conta de, sei lá, estresse, né, absurdo, né, que eu estava tendo, que acompanha meu trabalho aqui sabe, né, isso já faz bastante tempo, quase 15 anos. Entender que a riqueza de verdade não é só do dinheiro. A gente entender que também faz parte a pessoa que a gente se torna, né, nesse caminho, né, que enquanto a gente está trilhando esse caminho, a pessoa que a gente vai se tornando para a gente conseguir, né, ter uma vida mais legal, faz parte dessa riqueza também. Então, quem trabalha só pelo dinheiro, quem trabalha só para, enfim, engordar a conta bancária, não tem essa saciedade de entender que você está satisfeito, né? Eu acho que a gente tem que, não que a gente tem que estar sempre satisfeito, mas eu acho que a gente tem que ser grato pelas coisas que a gente tem, pelas coisas que a gente conquistou e buscar, obviamente, cada vez mais. Mas ter gratidão no nosso coração,
né, e entender que, enfim, nós somos muito mais abençoados do que parecemos. Por pior que esteja a sua situação neste momento, eu não sei que situação que você está vendo esse vídeo, mas eu garanto para você que, sei lá, mais de 70% da população mundial passa por problemas piores, né? A gente tem água encanada, a gente tem um lar, você está assistindo esse vídeo, não sei na onde você está assistindo, talvez no seu celular, no seu computador, na sua televisão, né? A maior parte das pessoas não tem isso, por incrível que pareça. Aqui no Brasil, quase metade da população não tem saneamento básico. Você já pensou? Às vezes a gente vai, acorda de manhã, abre a torneira e sai água, e a gente não se dá conta que isso é uma grande bênção, né? Tem muita gente que não tem isso. E eu não estou querendo tampar o sol com a peneira, dizendo que a gente tem que, né, enfim, falsear as coisas, mas eu acho que a gente tem que ser grato por pequenas coisas que nós temos. Às vezes você tem um carro velho, mas você tem um carro. Às vezes você tem uma casa, que às vezes é alugada, uma casa que não é sua ainda, mas é um teto que você tem para morar. Seja grato por isso daí, né, mas procure galgar, né, conseguir coisas maiores, mas sempre tendo gratidão no seu coração. Então, riqueza não é só do dinheiro, tem tudo isso daí envolvido também. Essa é a terceira coisa. A quarta coisa que eu anotei para mim, que eu quero passar para você, e que você precisa entender, é que existe um caminho alternativo, existe um caminho diferente do que aquilo que foi dito para você, que você precisa trabalhar durante muito tempo em um emprego, para você se aposentar e depois, né, primeiro você tem que estudar bastante, né, tirar boas notas, depois ir numa faculdade, depois sair da faculdade, trabalhar em um bom emprego, ficar lá 40 anos trabalhando e depois se aposentar e poder curtir. Existe um caminho alternativo, tá? Só que este caminho, ele não é, vamos dizer, não é simples, talvez ele não seja fácil, tá? Porque você tem que lutar contra a correnteza, você tem que lutar contra um sistema todo que está moldado aí para fazer você servir ao próprio sistema. Mas é totalmente possível. Hoje a gente vê, e já estou falando aqui obviamente em questões financeiras, a gente vê um monte de gente, a gente vê uma molecada aí de 16, 17 anos faturando muito mais do que os próprios pais com negócios pela internet, vendendo coisas pela internet, coisas bizarras, pequenas coisas, vendendo gadgets, vendendo celulares, vendendo bijuteria, vendendo qualquer coisa. As pessoas, se você souber como fazer isso, né, você consegue ter realmente a sua independência financeira. O que a gente indica aqui para os nossos alunos, principalmente na área de produção de conteúdo, é vender conhecimento. Porque você pode empacotar todo o teu conhecimento em um produto e vender indefinidamente, né, com custo marginal zero. Você tem um custo talvez para produzir uma única vez, mas você pode vender para múltiplas pessoas, para milhares de pessoas, né, com custo basicamente zero. E é isso, essa alavancagem que vai fazer você se tornar rico. Eu não estou dizendo aqui de você ganhar um dinheirinho. Porque hoje em dia é totalmente possível você ganhar 1, 2, 3 salários, 4 salários, 5 salários mínimos por mês, né, na internet, fazendo algumas coisas e tal. Você consegue, qualquer pessoa consegue fazer isso. Eu estou dizendo para você enriquecer de verdade, né? Você ter sua independência financeira, ter mais tranquilidade, você poder investir numa aposentadoria, você poder investir em imóveis, você poder investir em ações, né, que isso que vai, no final das contas, é que vai trazer riqueza para você. E existe esse caminho alternativo. Então busque informações de como que você pode ser livre financeiramente e estude o máximo que você puder. Seja uma pessoa curiosa de entender como é que funciona o sistema, tá? De como é que funciona tudo isso, e para você poder jogar as regras do jogo, mas subverter algumas coisas e fazer as coisas do teu jeito, não de maneira ilegal, nem nada disso, mas é possível sim você ganhar muito mais do que muitos diretores de empresas internacionais, né, multinacionais, utilizando principalmente o poder da internet para você conseguir milhares e milhares de pessoas como clientes para você, beleza? A quinta coisa que eu anotei aqui, aqui na minha agendinha e tal, né, que eu gosto de anotar para depois poder consultar, é que a gente precisa trabalhar por liberdade e não por obrigação. Acho que liberdade é o que a gente quer. Não é verdade, as pessoas acham que é por causa do dinheiro, mas não é, né? O que a gente trabalha de verdade é por conta da liberdade. Liberdade de poder comprar aquilo que a gente quer, obviamente que tem a ver com dinheiro, mas liberdade de tempo, liberdade geográfica, de eu poder estar, né, onde eu quiser, a hora que eu quiser, fazer os meus próprios horários, né, ter opções. Na verdade, o que o dinheiro dá pra gente, tem gente que acha que o dinheiro é mal, o dinheiro sei lá, corrompe a gente, mas se a gente for analisar, o que o dinheiro, na verdade, dá pra gente são opções. Porque se você não tem dinheiro, pensa comigo, o que falta para você são opções.
Então, quando a gente não tem dinheiro, a gente vai ter que, sei lá, se contentar com o carro que nós temos, porque a gente não tem muita opção. A gente só pode comprar, sei lá, 2 ou 3 modelos de carro e olha lá, né? Você vai ter que se contentar com a casa que você tem. Você vai ter que se contentar com certos tipos de restaurante que você pode frequentar, porque você tem pouco dinheiro. E quando a gente tem muito dinheiro, você tem muito mais liberdade, você pode escolher várias coisas. Então, no final das contas, o que você quer ter é liberdade. E o dinheiro te traz essa liberdade. Então, trabalhe pela liberdade, porque senão você vai juntar um monte de dinheiro no banco, né? E a hora que você vai olhar, você vai ver que aquilo não faz tanto sentido assim para você. Então, a liberdade acho que é o alvo que a gente tem que ter quando a gente estiver trabalhando, né? Quando a gente estiver focado no trabalho, a gente tem que ter esse alvo de ter liberdade para a gente, muito mais do que o dinheiro, beleza? E a última coisa que eu anotei aqui é que, e talvez seja um chacoalhão isso aí para muita gente, e eu anotei aqui para mim, isso aí salvou minha vida, é que ninguém vai vir te salvar. Ninguém vai vir falar para você o que você tem que fazer. Tem muita gente que fala, eu estou esperando alguém vir me mostrar quais são os caminhos das pedras e tal. Pessoal, é o seguinte, informação de como você ter uma vida melhor, como você ter uma vida financeira melhor, mais abundante, informação de como você ter mais saúde, informação de como você pode resolver problemas no seu relacionamento, as informações estão aí. Você pode pesquisar no Google, você pode ir lá no YouTube, aqui no YouTube pesquisar, você pode perguntar para a inteligência artificial, ele vai te dar um monte de informações. Então, informação hoje não é o problema. Tem gente que acha que é falta de informação, né? Eu não sei o que devo fazer. Né? Faça uma pesquisa, né? Mas você tem que entender que ninguém vai vir te salvar. As respostas que você procura já estão todas aí, nos livros, né? Imagina, eu sempre falo isso. As pessoas às vezes falam, pô, eu não tenho o hábito de leitura. Você deveria começar a entender como é poderoso esse hábito de leitura. Porque as pessoas, sei lá, você quer aprender alguma coisa, e você pode comprar um livro de alguém que, sei lá, passou pelo problema que você está passando, por exemplo, e condensou toda a experiência dela em, sei lá, 200, 300 páginas, e você vai pagar, sei lá, R$40 para você ter uma vida inteira de conhecimento ali nos livros. E tem gente que não gosta de ler, sabe? Quanto que vale? Não vale R$40. Aquilo vale muito mais, porque preço é diferente de valor. Né? Você assimilar um conhecimento de alguém que ficou uma vida inteira pesquisando e sintetizou o conhecimento ali em poucas páginas, acho que vale muito a pena. Então, entender que ninguém vai vir te salvar. Você que tem que vir te salvar, você é o seu próprio salvador, o que você tem que fazer é buscar essas informações, buscar as informações corretas e necessárias para você mudar a sua vida. Quando você entende isso, e que você para de buscar, sei lá, um salvador da pátria, é alguém que, né, vai estender a mão para você, por incrível que pareça, as coisas acabam ficando mais fáceis, porque você entende que não adianta ser esperneado, não adianta você chorar, né? É você mesmo que tem que fazer as coisas. Né? Se você precisa emagrecer, sei lá, você precisa às vezes perder 30 quilos, ninguém vai vir te salvar, sei que vai ter que fazer uma dieta, sei que vai ter que fazer exercício, sei que vai ter que se empenhar para você conseguir fazer isso. Então assuma a responsabilidade da sua vida. Né? Vai atrás das informações que você já sabe às vezes que você precisa. Olha, eu preciso melhorar nisso, eu tenho que melhorar nessa parte da minha vida, eu preciso, enfim, eu tenho que dar um jeito nessas coisas aqui que estão meio bagunçadas. Né? Se você fizer isso, você vai entender como é que você vai poder sair desse sistema que quer nos oprimir, né? Tentando fazer com que a gente seja um monte de robozinho, né? Que não pensa, e aí você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Não se esqueça, se você tiver interesse toda essa parte de como é que você pode ganhar dinheiro na internet, de verdade, não estou dizendo ganhar um trocadinho ou um esqueminha, mas ganhar dinheiro no sentido de você criar um negócio de verdade na internet, principalmente com construção de conteúdo, criação de conteúdo, através de infoprodutos. Não esqueça de ver a minha aula gratuita, né, que eu deixei aqui no próprio YouTube, é só você se inscrever, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, você se inscreve lá, é uma aula de mais de 40 minutos, onde eu mostro passo a passo como é que você pode construir um negócio de verdade, que vai te dar um enorme prazer, porque além de você ganhar dinheiro, você vai estar ajudando as pessoas, beleza? Então, vai lá, faça a sua inscrição, espero que você goste da aula. Um forte abraço e até o próximo conteúdo, então. Até mais, tchau, tchau.